Fala galera, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem aí em casa? Seguinte, quero então já te preparar, já te convidar para você se preparar aí. Já senta num lugar legal, bem confortável, para que você então possa ficar esse tempinho especial aqui conosco. Beleza? Seguinte, gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como é que vocês estão aí em relação aos devocionais? Estão conseguindo fazer bem certinho? Vocês estão conseguindo aí acompanhar os textos? A gente está junto fazendo os mesmos estudos? Ó, se você tiver dúvida, faz assim, ó. Vai lá no Whats e manda uma perguntinha lá pra gente. Então, qual que é o devocional que a gente tá? Eu quero acompanhar ou começar a acompanhar, beleza? Vamos combinar assim? Se você tiver alguma dúvida, sempre procura a gente lá no Whats, que a gente vai te instruir para que a gente consiga então fazer esse devocional, para que a gente também possa crescer juntos. Vamos ler um texto juntos agora? O texto que eu quero ler com vocês está lá em Salmos 25 e é o versículo 5 que eu vou ler e depois eu vou ler o versículo 14, só a parte A. O versículo 5 diz assim: ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus e o meu Salvador. E o 14, a parte A, diz assim: o Senhor Deus é amigo daqueles que o temem. Gente, eu quero dizer com esse versículo que o salmista Davi, ainda que eles estivessem enfrentando batalhas, estivessem enfrentando dificuldades, estivessem enfrentando problemas, ele sabia que ele podia contar com Deus para auxiliá-lo. Ele sabia que ele podia contar com Deus para que Deus guiasse ele nos caminhos corretos. E a certeza maior que ele tinha também era que Deus era um amigo dele, assim como diz no versículo 14. Então eu quero dizer para você, a gente está vivendo uma fase de quarentena, um momento em que tudo parece que está meio complicado, mas Deus é seu amigo. Se você precisa de auxílio para alguma coisa, se você precisa que Deus guie, que Deus direcione a sua vida em alguma área, peça para Ele. Ore e peça para que Deus te direcione. Deus é seu amigo. Vamos orar? Senhor Deus, te damos graças, ó Pai, e te louvamos por quem o Senhor é. Te louvamos por quem o Senhor é para cada um de nós. Te louvamos, ó Pai, pela tua verdade, pela tua palavra que nos ensina dia a dia a viver. Pai, ensina-nos, ó Deus, a andar nos teus caminhos. Ensina-nos, ó Deus, a cada dia mais e mais mergulhar e viver na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Senhor Deus, abençoe cada adolescente, cada líder e cada pessoa que está assistindo esse vídeo de hoje, ó Pai, que possamos, ó Pai, que essas pessoas possam ser abençoadas, que o Senhor possa usar cada parte desse vídeo também para abençoar cada um de nós. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que ainda vai fazer. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Fica conosco, não sai daí, a programação continua. Um grande beijo. Galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, aproveitando bem esse tempo da quarentena, que vocês estão em casa. Não deixem esse tempo ser um tempo ocioso, mas que vocês estejam fazendo coisas legais, coisas que vocês gostam e principalmente buscando estar mais perto de Deus. Esse momento é pra gente refletir e ver que a gente não tem controle das coisas, que precisamos depender de Deus e que Ele é quem cuida da nossa vida. A gente não precisa ter medo, porque se estamos seguros com Ele, Ele tá cuidando tudo. Mas precisamos estar com o nosso coração entregue e descansando, né? Então que você possa estar nesse momento louvando a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito e principalmente por saber que vocês estão seguros na mão dEle.
Aí, a próxima música que a gente vai cantar, ela fala sobre entrega. Nós entregarmos todos os nossos medos, todo o nosso coração. E é tão fácil cantar, mas é tão difícil fazer isso, né? Tão difícil quando a gente está preocupado com como vai ser o futuro, como vai ser todas as coisas que estão acontecendo. A gente tem medo, mas o Senhor está nos convidando a entregar tudo isso a Ele. Jesus veio aqui para tomar todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dores e levou lá na cruz. E hoje a gente pode descansar nele e saber que Ele está cuidando. Certamente a gente vai ter sofrimentos na vida, mas a gente pode descansar nele. A gente pode ter a certeza que Ele estará do nosso lado para nos guiar em toda a turbulência, em tudo que acontecer. Então, reflita nessa canção e que seja uma oração mesmo para que Deus realmente nos ajude a entregar tudo para Ele, todo esse fardo que carregamos e tantas vezes nos cansa, e Ele está disposto a levar isso com Ele e te dar paz. Meu coração, tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida no eu canto esta canção de entrega a Ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti, Teu nome dar louvor, sentir Tua alegria, partilhando Tua dor. Eu canto esta canção de entrega a Ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti, Teu nome dar louvor, sentir Tua alegria, partilhando a Tua dor. Entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Que vocês possam entregar tudo a Deus neste momento e sempre, porque Ele sempre vai ter o melhor para as nossas vidas.
Bom dia, galeres. Saudades de vocês. Muita saudade de estarmos juntos nos adoles da sexta-feira. Mas fazer o que, né? Então me mandaram fazer o estudo. Eu acho que me mandaram só pra vocês verem meu visual novo. Estão vendo? Que agora eu uso óculos. Isso não quer dizer que eu estou ficando velha. Obrigada, tá? Só que eu sou mais experiente, que eu sou uma pessoa que estuda muito. Brincadeira, gente. Mas eu vim aqui hoje gravar o estudo, então, dessa semana pra vocês. Vocês devem estar fazendo os devocionais, assim esperamos, né? E o nosso estudo dessa semana é muito legal. E foi engraçado que quando eu peguei ele pra olhar e pra estudar, eu percebi que é algo que eu já tenho meditado há muito tempo. Deus já tem falado ao meu coração sobre isso e eu já tinha algumas coisas anotadas também para falar sobre isso e acredito que é algo muito relevante, então vai ser muito legal. Se vocês quiserem acompanhar aí, quem tiver o livrinho ou através do aplicativo, pode abrir. O nosso estudo de hoje é: você não é um cristão se você não ama as outras pessoas. E aí, eu não sei quem de vocês conhece, mas tem uma música do Mauro Henrique. Eu também não sou muito fã dele, que eu acho que ele é meio... não sou muito fã dele, mas tem uma música dele que é Onde Está Deus? E o devocional vai trazer alguns pontos dessa música também. E aí, se vocês quiserem ouvir depois no YouTube e prestar atenção na letra dela, vocês podem procurar Onde Está Deus, do Mauro Henrique, tá? Mas vamos lá para o nosso estudo então. Você não é um cristão se não ama as outras pessoas. E aí vocês vão me falar assim: mas é fácil amar as outras pessoas. Depende. Tem categorias diferentes de pessoas que nós devemos amar. Não que existem categorias que nós não devemos amar, mas o estudo distribuiu em categorias e todas as pessoas se encaixam em alguma dessas categorias, ou seja, a gente precisa amar todos. A Bíblia é muito clara quanto a isso, que nós precisamos amar o nosso próximo, tá? Mas por que a gente tem que amar o nosso próximo? O que isso quer dizer? Quando nós nos tornamos cristãos, quando nós aceitamos Jesus, isso gera uma transformação na nossa vida. A gente já tem conversado sobre isso durante essa série de estudos também. E uma das consequências desse transformar do nosso coração, do que Jesus faz em nós, é nós termos esse amor genuíno pelas pessoas. É nós amarmos as pessoas sem olhar quem são, o que elas fazem, sem julgamento. Mas isso é muito difícil. Mas é uma consequência, é algo que a gente precisa buscar, é algo que a gente precisa alcançar. E tem uma frase de um cara chamado Warren Wiersbe, que ele diz assim: o amor é um teste válido da verdadeira fé cristã. Ou seja, as pessoas vão saber se você é ou não cristão pela forma como você trata as outras pessoas. Se você demonstra amor, se você demonstra compaixão, misericórdia, apesar de quem a pessoa é e do que ela faz. O nosso texto base para o estudo de hoje está lá em 1 João 4, 7 e 8. Pega a sua Bíblia aí para você acompanhar comigo, que a gente vai ler. 1 João 4, 7 e 8. E ele diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A gente escuta tanto isso, né? Deus é amor, Deus é amor. Mas será que a gente tem amado como Deus ama, como Jesus amou? E aqui deixa muito claro que aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, se nós amamos as outras pessoas, é uma forma de demonstrarmos
que nós realmente pertencemos ao Senhor. E aí tem uma outra frase aqui desse mesmo cara que eu falei para vocês agora há pouco, do Wiersbe, que ele diz assim: a pessoa que não tem esse tipo de amor divino nunca adquiriu um conhecimento pessoal e experimental de Deus. Possui somente conhecimento intelectual, que nunca chegou ao coração. Ou seja, se a gente não possui esse amor genuíno pelas pessoas, pode ser que a gente ainda não tenha tido uma real experiência com Deus, de experimentar do amor de Deus, de tudo que Ele é capaz de fazer pelas nossas vidas, de tudo que Ele já faz, de tudo que Ele nos dá, e muitas vezes a gente não percebe, a gente não sabe reconhecer tudo que Deus é e o que Ele faz na nossa vida, e que isso tudo é por amor. Então, ele fala justamente isso, que se a gente não demonstra esse amor, a gente talvez também nunca tenha experimentado desse amor de Deus realmente. E isso é muito sério, porque se nós somos cristãos, a gente tem que experimentar desse amor, não em momentos específicos, mas todos os dias. A gente tem que entender que Deus demonstra em atos e através da misericórdia dele todos os dias o amor que ele tem por nós. E aquela música que eu falei para vocês antes, Onde Está Deus, ela fala algumas frases específicas. E aí o estudo dividiu as categorias de pessoas que eu falei para vocês, então, em 3 categorias, que são explícitas na música também. E aí a gente vai pensar sobre cada uma delas, tá? A primeira é assim: se eu não consigo estender a mão ao meu irmão. Essa é uma das frases da música. E aí, qual que é a categoria de pessoas que está aqui? São os outros cristãos, são os nossos irmãos, a nossa família de fé. Se eu não consigo estender a mão ao meu irmão, é a igreja, a família de fé que a gente tem. A segunda categoria: se eu não consigo fazer o bem sem olhar a quem. Às vezes é fácil a gente fazer algo por alguma pessoa que a gente gosta, que a gente ama, mas às vezes é mais difícil fazer para uma pessoa que realmente precisa, mesmo que a gente não conheça, que a gente nem faça ideia de quem seja a pessoa, é difícil a gente fazer uma boa ação sem saber quem é. Então essa é a segunda categoria: se eu não consigo fazer o bem sem olhar a quem. São os necessitados. E a terceira: se eu não consigo nem perdoar quem me ofendeu. E aí, aqui ele traz a terceira categoria, que são os inimigos. A Bíblia é muito clara quanto a isso, que nós devemos orar pelos nossos inimigos, que nós devemos amar da mesma forma. E isso é o fim, né? Isso é muito difícil, isso parece que não faz parte da nossa natureza, e realmente da nossa natureza humana não faz parte mesmo. Mas nós somos nascidos de Deus, então é uma das nossas obrigações orar e amar os nossos inimigos também. Então, quais são as 3 categorias? Os outros cristãos, nossa família de fé, os necessitados e os nossos inimigos. É muito difícil, mas eu tenho certeza que você já teve alguma experiência de odiar alguém e aí de repente, sem você conhecer essa pessoa também, e aí de repente você conhece a pessoa e nossa, a pessoa é super legal, você vira best friend dela. E eu acho que um exemplo disso que aconteceu com vocês foi essa rivalidade que vocês tinham com o Panambi, e agora estão indo pra lá, vindo pra cá, e vocês estão super amigos. Então eu acho que isso é um exemplo de que é assim que funciona. Às vezes a gente tem uma desavença, alguma coisa, a gente acha que são nossos inimigos e depois a gente conhece e a gente vê que não é, que era totalmente o contrário. Então é importante a gente não julgar, né? Então tá, nossa primeira categoria então é o amor por outros cristãos. Por que a gente precisa amar os nossos irmãos da fé, os outros cristãos? E aí tem um outro texto aqui, João 13, 34 a 35. Abrem aí comigo. João 13,
34 a 35. Diz assim: um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Ele diz muito claro aqui que parece que Jesus está falando com um monte de cristãos, está falando, vocês têm que se amar. Se vocês dentro da igreja não se amarem e ficarem com desavenças, o que o povo lá de fora vai pensar? Se Deus é amor, como vocês não estão se amando aqui dentro, entre vocês mesmos? E aí ele diz aqui que o amor uns pelos outros é um dos cartões de visita dos seguidores de Jesus. A gente sempre comenta que não é muito fácil nós sermos cristãos. É difícil, a gente passa por dificuldades. Muitas vezes nós somos zombados e julgados também por isso, mas se nós mesmos, como irmãos, como família de fé, a gente não se sustentar, a gente não se amar e se ajudar e ser como o corpo de Cristo dentro da própria igreja, de quem que a gente vai esperar essa ajuda, esse amparo, esse amor? Então nós devemos sim nos amar e nos ajudar uns aos outros. Isso é imprescindível. Afinal, somos da mesma família, nós cremos no mesmo Jesus e nós conhecemos as Escrituras. Nós sabemos que se não tivesse amor é como se nós não conhecêssemos a Deus. O segundo é o amor aos necessitados, que nós falamos que é nós amarmos sem olhar para quem a gente está amando, quem que a gente está ajudando. E aí é difícil também, porque, por exemplo, se o teu pai e tua mãe é fácil você amar. Por quê? Porque você conhece, convivem com você. Mas aí você amar quem você não conhece e talvez ter que ajudar, ter que demonstrar de alguma forma, é muito difícil. Porque a gente não sabe quem é, não sabe se a pessoa merece ou não. Por isso que a gente tem que amar sem olhar a quem. E aí tem uma frase que diz aqui: não há como o amor de Deus estar habitando em você sem que ele transborde em atos de misericórdia para com os necessitados. Isso foi falado um pouco no devocional dessa semana já, que não basta a gente dizer que ama, é preciso também que a gente demonstre isso em atos. Foi o que essa frase disse, que a gente precisa demonstrar através de atos de misericórdia, através de atos de compaixão, de nós estendermos a mão àqueles que precisam. Muitas vezes a gente não vai conseguir chegar nessa classe de pessoas, os necessitados, e muitas vezes não são pessoas que estão à nossa volta, que a gente tem contato, mas é uma das formas da gente levar o amor de Deus e quem sabe conseguir pregar o evangelho e levar a salvação para essas pessoas. Então a gente demonstrar isso através de atos, através de caridade, de ajuda. O Bob falou isso ontem, né, no devocional. E isso é uma forma de demonstrar o amor de Deus para essas pessoas, que quem sabe nós nunca chegaríamos apenas para falar de Jesus. Mas quando a gente demonstra através de atos, elas veem que tem alguma coisa diferente, que mesmo que nós não a conhecemos, a gente está demonstrando esse amor. E a Bíblia fala também que o amor de Deus constrange. Então, isso pode ser o ponto inicial para a gente chegar a um relacionamento intencional, de talvez levar a pessoa a Cristo. E tem um outro versículo, 1 João 3,17, que eu vou ler com vocês. Abre aí, 1 João 3,17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus?
Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Às vezes a gente vê uma pessoa passando por necessidade e aí a gente, né? Ai, vou orar por você, alguma coisa. Mas a gente sempre pode fazer algo a mais. A gente sempre pode ajudar essa pessoa de alguma forma ou direcionar para que alguém ajude. Então, o amor aos necessitados é imprescindível. É aquele amor genuíno dos cristãos. Jesus fazia isso, Jesus atendia os doentes, atendia os necessitados. Então, é nosso dever também, como cristãos e como discípulos, fazer a nossa parte e amar essas pessoas. Às vezes é difícil abraçar, demonstrar o carinho, se a pessoa tá suja, tá mal vestida, tá fedida. A gente sabe que é assim, mas o amor vai muito além de aparências e dessas coisas. E o amor de Deus vai muito além disso tudo ainda. Então, que a gente possa demonstrar o nosso amor aos necessitados também. E o terceiro ponto, amor aos inimigos. Que difícil, é muito difícil isso. Eu me lembro que na escola, eu estudava numa escola estadual e na minha época tinha muito esse negócio de briguinha, né? Ai, vou te pegar no final da aula e essas coisas assim. E aí, às vezes, tipo, rolavam essas brigas, claro que não era nada de, nossa, assustador assim, mas rolava essas brigas e semanas depois as duas pessoas que tinham brigado se tornavam melhores amigas. Nossa, como assim? Também não dá pra entender, né? Mas tudo bem. E a gente dá pra entender que esse fato de serem inimigos mudou totalmente, que as pessoas viram melhores amigas. E é uma coisa estranha e difícil de entender. Mas se isso acontece até com quem não é cristão, a gente tem que fazer com que esse amor aos inimigos seja algo muito real nas nossas vidas. E aí eu penso me veio um outro versículo que eu já tenho pensado nele há muito tempo. A gente faz algumas anotações no celular conforme as consequências e as experiências da vida. E eu tenho isso anotado há algum tempo, eu tenho meditado sobre isso também, por isso que eu falei pra vocês que ter aparecido esse estudo do amor ao próximo foi muito engraçado, porque Deus já tem falado isso ao meu coração. E sobre isso, o versículo que eu quero falar com vocês é sobre João 3,18. Abre aí na sua Bíblia. João 3,18. Aí a gente sempre conhece esse versículo já, a gente lê ele várias vezes, mas às vezes a gente não pega os detalhes do versículo e a gente não entende tudo o que ele quer dizer. E o versículo de João 3,18 diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Ou seja, quem não crê em Deus já está condenado. E quando a gente fala do amor aos inimigos, normalmente a gente entende que sejam pessoas que não conhecem a Deus, que fazem coisas da natureza humana porque são pecaminosas, porque não conhecem a graça e a misericórdia de Deus. E aí aqui em João, no capítulo 3, versículo 18 que a gente leu, está dizendo que quem não crê no Filho de Deus já está condenado. E muitas vezes as nossas atitudes com essas pessoas são de julgar e de falar, você vai pro inferno mesmo. Não falar, mas pensar. Porque você não conhece Jesus, você vai pro inferno mesmo. E as nossas atitudes muitas vezes demonstram isso. Mas aí o que o versículo falou muito ao meu coração? Essas pessoas, elas já estão condenadas. O nosso papel não é enfatizar isso na vida delas, de que elas já estão condenadas. Mas o nosso papel é tentar transformar essa condenação em salvação. Eu falei para vocês antes que
o amor de Deus constrange. A palavra diz isso, que o amor de Deus nos constrange. Se a gente chegar para os nossos inimigos e demonstrar amor, isso vai constranger o coração dessa pessoa. Como assim? Essa pessoa me odeia, eu fiz algo muito ruim para ela e mesmo assim ela demonstra amor sobre a minha vida. Isso é o que causa o amor de Deus. Ele constrange, ele transforma corações. Então, a gente não precisa enfatizar a condenação na vida dessa pessoa. Porque se ela não acredita em Jesus, ela já está condenada. Não tem nada que nós possamos fazer. O que a gente pode fazer quanto a isso é tentar transformar essa condenação em salvação, através do amor demonstrado pelos nossos inimigos, que é, eu acho que um dos mais difíceis. Por isso que a Bíblia fala também para nós darmos a outra face. Que quando alguém nos chateia ou faz algo que nós não gostamos, a gente precisa ter uma atitude contrária do que as pessoas normalmente terão lá fora. Porque nós somos diferentes, nós somos transformados e nós precisamos demonstrar esse amor genuíno que temos no nosso coração. Tem mais um versículo de Lucas 6, 27 a 36. Vamos ler lá o que está escrito em Lucas 6. Abre aí na sua Bíblia. Olha, eu tô crente aqui de que nós estamos fazendo o estudo e vocês estão me acompanhando aí na Bíblia também, hein? Lucas 6, 27 a 36. A gente vai dar uma olhada aqui que fala exatamente sobre o amor aos inimigos. Então vamos ler rapidinho esse trecho. Não é muito grande, né? E vocês também não estão com pressa, afinal a gente não tem nada para fazer. A gente tá em casa, isolados. E eu vou ler rapidinho aqui, mas depois vocês podem ler de novo com mais calma para verem o que a Bíblia fala sobre esse amor aos inimigos. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoe os que os amaldiçoem, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não o impeça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem à pessoa de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem, e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Então nós devemos tratar as pessoas da forma que Deus nos trata. Nós não merecemos a salvação, nós não merecemos o perdão, e mesmo assim Deus fez isso por nós, Deus enviou seu Filho para que nós pudéssemos ser perdoados. E aí, ali no comecinho desse trecho que a gente leu, diz assim: amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoe os que os amaldiçoem, orem por aqueles que os maltratam. Ou seja, como a gente já comentou, a nossa atitude tem que ser a atitude contrária do que o mundo lá fora faz. Tudo que eles fazem, nós temos que fazer o inverso. Se alguém nos faz mal, se alguém faz alguma coisa contra nós, ao invés de xingarmos, de julgarmos, a gente precisa orar, a gente precisa pedir que Deus coloque amor no nosso coração por essas pessoas. Mas por que tudo isso? Por que a gente precisa amar o nosso próximo, amar os irmãos da fé? A gente já falou sobre isso. Amar os necessitados, a gente já falou sobre isso. E amar os nossos inimigos, que é a parte mais difícil,
mas é o que vai demonstrar o amor genuíno de Deus por nós. Por quê? Porque Deus nos ama, Deus nos trata assim, e como Ele faz isso por nós, nós devemos fazer pelos outros. Nós somos chamados para demonstrar esse amor, para mostrarmos que nós somos cristãos. Deus é amor e da mesma forma devem ser assim todos que nasceram de Deus. Nós somos nascidos de Deus, nós falamos sobre isso algumas semanas atrás, que nós deveríamos nascer de novo, aceitar Jesus, ter essa regeneração. Então, se Deus é amor, nós devemos ser amor também. Tudo que nós precisamos demonstrar em atos, em palavras, em ações, tem que ser amor. Afinal, Mateus 34, não me lembro o versículo agora, diz que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Então, se nós precisamos ser amor, nós precisamos estar com o coração cheio de amor, daquilo que Deus tem feito por nós. Por isso que nós precisamos ter essas experiências diárias, de reconhecer e de sermos gratos pelo amor de Deus. Certo? Deixa eu ler mais alguma coisa aqui. A conclusão que ele traz diz assim: o verdadeiro arrependimento e a verdadeira fé têm como consequência crescer em amor genuíno por outras pessoas. Então, que a gente possa pedir para Deus que Ele possa fazer crescer esse amor genuíno no nosso coração, esse amor que as pessoas tanto precisam lá fora. Agora, nesse momento que a gente está passando de estarmos isolados em casa, é mais difícil de demonstrarmos através de atitudes, porque a gente não tá vendo ninguém. E nessas horas também a gente vê como o relacionamento pessoal faz diferença nas nossas vidas, como faz falta nós estarmos com outras pessoas, mas que a gente possa demonstrar esse amor nesse momento difícil através de palavras, pelo WhatsApp, por mensagens, enfim, da forma que vocês sabem aí, vocês devem saber muito mais do que eu. E então que vocês possam lembrar desse estudo, lembrar de que tudo que a gente precisa fazer é amar. Isso às vezes é muito difícil, mas a gente também precisa buscar se encher de Deus para que a gente possa transbordar isso na vida de outras pessoas. Ame sem julgar, sem condenar aqueles que já estão condenados, mas que a gente possa transformar as nossas palavras e as nossas ações em amor. Afinal, você não é um cristão se não amar as outras pessoas. Certo, pessoal? Vamos orar juntos ainda, eu vou orar com vocês. Feche os olhos aí, baixa a cabeça aí na sua casa, pensando nisso tudo que a gente conversou, e vamos orar juntos. Amém? Senhor, muito obrigada por esse tempo, Pai. E apesar da situação que estamos vivendo, o Senhor tem nos dado ferramentas para que podemos conversar e estudar sobre tudo que a gente tem vivido, tem lido e aquilo que a gente precisa relembrar. A gente sabe que precisa amar, mas às vezes é difícil, é complicado e depende da pessoa, se torna mais difícil ainda. Mas que esse amor genuíno possa crescer no nosso coração, a gente possa lembrar que todos os dias o Senhor nos ama e demonstra isso das nossas vidas, e que a gente possa ser amor também na vida das outras pessoas, independente de quem seja, que a gente possa demonstrar esse amor genuíno que vem do Senhor na vida de outras pessoas. Transforma o nosso coração, aumente esse amor nas nossas vidas, e nós te agradecemos por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz por nós, mesmo que não merecemos, Senhor. Te agradecemos por esse momento e oramos em nome de Jesus. Amém. Show, galera. Lembrem, amem as pessoas, que o mundo já é muito difícil, muito cruel, e nós precisamos ser totalmente ao contrário. Então, ame, ame, ame muito e demonstre isso para as pessoas. Saudades de vocês, eu também amo vocês. Beijos. Oi, gente, bem-vindos à cozinha da Yasmin. E hoje vamos iniciar um quadro que é de culinária. E a primeira receita que vamos fazer, que vai ser feita hoje, vai ser ovo de Páscoa recheado com brigadeiro de óleo.
Então, você vai precisar de chocolate em barra mesmo. Eu usei 5 barras de chocolate branco. Daí, pro brigadeiro, vamos usar 2 latas de leite condensado, 2 colheres de margarina e óleo. Eu tenho aqui 2 pacotes, eu acho. Mas a gente não vai usar tudo, porque depois vamos colocar para enfeitar um pouco. Então vamos começar. A gente vai derreter o chocolate agora em 30 em 30 segundos no micro-ondas até ele derreter bem derretido. Tá, agora a gente derreteu o chocolate e ele ficou assim, ó, bem derretidinho. Bem bom. E agora vocês vão precisar pra fazer dessas formas de Páscoa. Eu comprei faz tempo, eu acho, e que eu tenho de 2 tamanhos. Assim também. Eu tinha aqui em casa, mas quando voltarem e abrir o comércio, você pode comprar lá no Mundo Doce. Eu comprei essas. E daí a gente vai fazer assim, ó. E ele vem, assim. Daí ele vem com uma linha marcada. E daí a gente vai derramar até a marcação da linha. Isso. Daí a gente coloca assim. E daí ele vai se completar. E a gente vai levar pro freezer agora, até ele vai ficar opacozinho, assim, vai ficar tipo como se tivesse desenformado. Agora, pra fazer o brigadeiro, enquanto a casquinha do ovo vai ficar durinha, vamos começar a colocar a margarina, 2 colheres de margarina aqui, e vamos esperar derreter. Agora a gente vai colocar o leite condensado, as 2 caixas. E logo em seguida colocar o óleo. Ele tá em pedacinho assim meio grande porque ele vai se desmanchar depois. Daí eu vou colocar aqui, vou deixar um pouco para decorar no final. Bom, aqui vocês podem perceber que ele tá escurecendo agora e ele vai ficar mais escuro ainda. Esse aqui é o ponto, ele já vai estar desgrudando da panela e depois quando ele esfriar ele já vai engrossar um pouquinho mais também. Daí desliga e espera só mais um pouquinho. Agora eu tirei esses aqui do freezer. E daí eu vou desenformar, é bem fácil, ele sai bem facilzinho. Agora tirar o plástico. Ó, ele sozinho, quebra essas beiradinhas. E ficou ovinho. Vou fazer a mesma coisa. E fica o ovinho, bem bonitinho. Agora a gente vai rechear com o brigadeiro na casquinha. Então a gente vai colocar assim.
gente, eu juro pra vocês que eu me esforcei pra ficar tudo bonitinho, não fazer as coisas erradas. Mas eu botei o brigadeiro quente em cima da casquinha. Então ele ficou... derreteu, né? Como vocês podem ver. Desperdiçado não vai ser devorado pelo meu irmão, né? Como vocês conhecem ele. E agora eu vou colocar o óleo que seria colocado em cima. É isso, na casa de vocês esperem o brigadeiro ficar frio pra colocar, porque eu não tive essa inteligência. E é isso. Como vocês poderam perceber, para aquelas barras de chocolate, deu 2 latas de leite condensado e daí ficou assim. Então é isso, gente. Obrigada. Chegamos ao fim da nossa programação, mas nós estamos juntos lá no WhatsApp e também nos outros meios de comunicação. Você gostou do nosso vídeo de hoje? Tá curtindo as nossas lives que a gente tem feito de vez em quando? Tem alguma ideia nova? Mande sugestões pra gente. Faz isso lá no WhatsApp ou manda para algum líder no individual. Sugere alguma coisa legal, alguma coisa que a gente possa fazer para que possamos montar juntos essa programação. Você faz parte disso. Contamos com a sua ajuda também. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana muito abençoada em nome de Jesus. Até a semana que vem. Tchau, tchau.